E abra a Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu queria pregar para vocês aqui sobre a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6. Eu pedi para vocês abrirem no resumo da vida cristã. Nós já fizemos um estudo expositivo sobre o Sermão do Monte, aqui no nosso estudo bíblico de quarta-feira. Nós falamos versículo por versículo desse ensino maravilhoso. O Sermão do Monte é o resumo da vida cristã. É Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Nesses 3 capítulos, nós temos um dos mais importantes discursos de Jesus. Uma das mais importantes pregações do nosso mestre. No Sermão do Monte, nós aprendemos aquilo que podemos esperar de Deus e aquilo que Deus espera de nós em relação a Ele e em relação ao próximo. Então, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, nós aprendemos o que Deus espera de nós em relação a Ele, o que Deus espera de nós em relação ao próximo e o que nós podemos esperar de Deus. No capítulo 6, versículos 5 ao 8, Jesus está nos ensinando como não se deve orar. E do versículo 9 até o versículo 15, Jesus nos ensina como devemos orar. Nós não devemos orar como fazem os hipócritas, como fazem os religiosos. Porque os hipócritas, os religiosos, eles não oram. Eles fazem como se uma espécie de mantra a Deus. O que é isso? Eles repetem a mesma coisa, a fim de ser ouvido por Deus, no sentido de tentar manipular a vontade de Deus. Jesus está dizendo que nós não devemos orar assim, com vãs repetições. Só que Jesus é um mestre. E Jesus não simplesmente diz, vocês não podem fazer assim. Ele ensina como nós devemos fazer. Jesus, do versículo 5 a 8, diz, vocês não devem orar dessa forma. Tá bom, Jesus. Então, como é que nós devemos orar? E a partir do versículo 9, ele ensina, porque o texto diz, olha, portanto, vós orareis assim. Essa oração é muito conhecida. É a oração do Pai Nosso. Só que nós precisamos entender que a oração do Pai Nosso não é uma reza. A oração do Pai Nosso não é algo a ser repetido de forma religiosa. A oração do Pai Nosso é um esqueleto. A oração do Pai Nosso é um modelo. Claro que nós podemos orar ipsis literis do que está escrito. É claro que nós podemos orar exatamente como está escrito. Mas a ideia de Cristo aqui no Sermão do Monte é ensinar o norte da nossa oração. Nossa oração precisa ter todos esses ingredientes, mesmo que não seja repetida as mesmas palavras. Então eu queria ver com você o que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. O que é que esse texto diz? E a primeira palavra da oração é Pai. Então Jesus nos ensina a orar e a começar a orar dizendo Pai. Só que a pergunta que eu faço para vocês é, será que todos que vivem nessa terra são filhos de Deus? Será que todos podem fazer esta oração? Será que essa oração é uma oração universal? Será que qualquer ser humano pode chamar Deus de Pai? A resposta é não. Porque não sou eu que estou dizendo isso, é a Escritura que diz. Em João capítulo 1, versículo 11 e 12, a Bíblia nos mostra que nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que para ser filho de Deus, precisa passar por Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Deus criou todos os homens, isso é fato. Só que nós sabemos que existe o pecado no mundo. Desde Adão até hoje existe o pecado no mundo. E aqueles que não se arrependem dos seus pecados e que não reconhecem Jesus como seu Salvador, não podem chamar Deus de Pai. Mas aqueles que passaram por Jesus Cristo de Nazaré, não passaram por mim, não passaram pela Lagoinha, não passaram pela Assembleia, não passaram pela Deus e Amor, eu estou dizendo passar por Cristo Jesus, esses podem chamar Deus de Pai. Essa oração começa com esse título, Pai. E Deus recebe também esse título, Pai. Mas se existe um Pai, existe um Filho.
mas a Bíblia nos mostra o critério para sermos filhos de Deus. Não existe filho de Deus sem passar pelo Filho unigênito do Pai. Nós não conseguimos ser filho de Deus sem Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que a Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Quarta-feira estudamos essa expressão aqui em Romanos capítulo 6. Nós estamos em Cristo, e nós somos aceitos por Deus, não pelas nossas obras, mas não porque somos bonzinhos, não porque não matamos, não roubamos, não é isso que nos faz aceitos por Deus. O que nos faz aceitos por Deus é a fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Você não consegue se salvar, você não consegue obedecer à lei de Deus, é impossível obedecer toda a Escritura 100% do tempo, é impossível agradarmos a Deus por nós mesmos, e é por isso que desesperadamente precisamos de um Salvador, e glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz do Calvário estava pagando pelo meu e pelo seu pecado. Na cruz do Calvário, Ele estava fazendo expiação pelo meu e pelo seu pecado. Na cruz do Calvário, Ele estava fazendo com que todo aquele que cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Por causa de Jesus e através de Jesus, nós somos chamados filhos de Deus. Então essa oração não é para qualquer um. Essa oração é para quem tem fé no Filho de Deus. Essa oração é para quem tem fé em Jesus Cristo. Essa oração é para quem tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Se você passou por Cristo, você pode chamar Deus de Pai. Só que o texto não mostra que Ele é só meu Pai. O texto não diz que Ele é só seu Pai. O texto diz que Ele é nosso Pai. O texto diz Pai nosso. E não tem exclusividade na família de Deus. Não tem privilegiado na família de Deus. Não tem filho mais querido na família de Deus. Ele é Pai nosso. Da mesma forma que Ele é meu Pai, Ele é seu Pai. Da mesma forma que Ele é o seu Pai, Ele é o meu Pai. Da mesma forma que Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com você. Da mesma forma que Ele me ama, Ele te ama. Você não pode olhar para um ou outro e falar, por que é que esse irmão recebe aquela bênção e o outro irmão recebe aquela outra bênção? Será que Deus está o preferindo? Não, Deus não está o preferindo, mas é porque Ele também é filho. E se Deus cuida de você, Ele também vai cuidar do outro. E se Deus abençoa você, Ele também vai abençoar o outro, porque Ele é Pai nosso. Você não pode querer a exclusividade. Você não pode querer o privilégio. Quando nós estamos orando, nós somos muito egoístas às vezes. Nós não oramos de forma correta. A Bíblia diz em Romanos 8 que nós não sabemos orar como convém. E quando a gente está orando, como é que a gente ora? Pai, me abençoa naquilo. Pai, me abençoa nisso. Me abençoa naquilo outro. Me abençoa naquilo outro. Me abençoa naquilo outro. Pai, se o Senhor não agir em mim daquela forma. Pai, se o Senhor não trabalhar em mim daquela forma. Mas, espera aí, quantos filhos Deus tem? Quantos filhos fazem parte da família de Deus? Talvez Deus vai te fazer esperar um pouquinho. E o próximo, o outro, o do lado, vai estar sendo abençoado. Talvez o seu problema não estará sendo resolvido, mas o do outro estará sendo resolvido. Será que para você está bom? Será que você se alegra com a alegria do outro? Será que você fica estagnado, o outro avança e você fica feliz? Ou você fica com um pensamento egoísta, soberbo, prepotente, mundano, ímpio, de que tudo tem que acontecer com você e na hora que você quer? Não é assim. É Pai. Ele é Pai, mas é nosso. Até agora a oração não tem petição. Até agora a oração tem adoração. Reconhecemos Ele como Pai e reconhecemos que fazemos parte de uma família. É Pai nosso. Não existe um filho sem outros filhos e sem o Pai. Você faz parte de uma família. Você não pode ficar sem congregar. Você não pode ficar sem igreja. Você não pode ficar sem prestar conta. Você não pode ficar sem dar satisfação. Você não pode ficar sem caminhar com alguém, porque é Pai nosso. Não existe filho único de Deus. Existem filhos de Deus. E nós fazemos parte de uma família. Por quê? Porque é Pai nosso. Mas ao mesmo tempo que Ele é Pai, e ao mesmo tempo que Pai denota intimidade e proximidade, esta mesma oração diz que estás no céu. Ele é Pai, Ele está próximo. Ele é imanente, está perto, pode ser tocado, pode estar próximo, mas também é transcendente. Esse é o nosso Deus. Ao mesmo tempo que Ele está próximo como um Pai, Ele está no céu, ou seja, Ele continua sendo autoridade na nossa vida. Ele continua sendo o dono da nossa vida. Ele continua assentado num alto e sublime trono.
Ele continua governando tudo e todos. Ele continua governando o mundo. Ele está nos céus. Nós não podemos chegar de qualquer forma numa oração. Nós não podemos falar qualquer coisa em uma oração. Ele é seu pai, você tem intimidade, mas ele continua sendo o rei de toda a terra. Ele continua sendo o governante de toda a terra. Às vezes nós, pela intimidade de filhos, esquecemos que ele também é rei. Às vezes, na intimidade de filho, esquecemos da soberania de Deus nas nossas vidas. Às vezes, irmãos, precisamos lembrar que Deus está nos céus. E é nós que devemos satisfação a Ele. Não Ele deve satisfação a nós. Quando nós estamos orando, nós precisamos lembrar que Ele está nos céus. Ele é autoridade e continua governando toda essa terra. A oração continua dizendo: santificado seja o teu. E essa frase da oração é a que me faz mais pensar. Santificado seja o teu nome. Mas de fato, o nome de Deus já é santo. Então por que é que Ele está me pedindo? Por que é que Ele está me ensinando a orar? Santificado seja o teu nome. Será que nós temos o poder de santificar o nome de Deus? É claro que não. Primeiro, Deus não é nome, Deus é título. Yahvé é o nome de Deus. Quando Deus se apresenta a Moisés, antes de libertar o povo do Egito, ele faz uma pergunta, Moisés faz uma pergunta a Deus: qual é o seu nome? Eles vão me perguntar quem está me enviando, e Deus responde para ele: você vai dizer que você vai em nome do eu sou o que sou, eu serei o que serei. Yahvé, YHWH, esse é o nome de Deus, as 4 consoantes, que em hebraico é Yud, Re, Vav, Re, trazendo para o português, YHWH, traduzindo, eu sou o que sou, eu serei o que serei. Esse é o santo nome de Deus. E a Bíblia, aqui na oração do Pai Nosso, está nos ensinando: santificado seja o teu nome. Santo significa separado. Aquele que é diferente de tudo e diferente de todos. O texto está nos ensinando que quando vamos orar, precisamos pedir a Deus que nos capacite a expressar a santidade do nome de Deus em todas as nossas ações. É como se nós pedíssemos a Deus que nós pudéssemos representar o seu nome em cada lugar que formos. É como se nós estivéssemos pedindo a Deus que nos ensinasse a mostrar a este mundo que o nome de Deus é santo. Numa oração genuína e verdadeira, nós reconhecemos Deus como Pai, reconhecemos que fazemos parte de uma família, reconhecemos que Ele é autoridade na nossa vida e reconhecemos que o nome dEle precisa ser honrado nessa terra. Qual é o terceiro mandamento de Êxodo capítulo 20? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós não podemos falar que somos de Deus e vivermos uma vida de devassa. Nós não podemos usar o nome de Deus para benefícios próprios. Nós não podemos prometer algo em nome de Deus, colocando Deus como penhora e não cumprir. Nós não podemos usar o nome de Deus em vão, porque o nome de Deus é santo. E na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a lembrarmos do tamanho da santidade de Deus, a lembrarmos do tamanho do caráter de Deus, e nos ensina a pedir a Deus que o nome dele seja santificado em cada uma de nossas ações. Então você é um empresário santificando o nome de Deus. Eu vou ser um professor santificando o nome de Deus. Eu vou ser um pastor santificando o nome de Deus. Eu vou ser um pai santificando o nome de Deus. Eu vou ser uma esposa santificando o nome de Deus. Eu serei um filho santificando o nome de Deus, porque eu tenho uma missão nessa terra: fazer com que os homens saibam quão grande é o meu Deus. Como nós cantamos aqui, quão santo é o meu Deus, quão maravilhoso é o meu Deus, e nós somos representantes dele, nós somos embaixadores dele nessa terra. Então nós temos essa missão: santificar o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. O nome já é santo por si só, e as nossas ações farão com que os homens saibam que o nome dele é santo. E o texto continua dizendo: venha o teu reino. O reino de Deus é o governo de Deus nessa terra. São os mandamentos de Deus no nosso coração. Reino significa: existe um rei que comanda, que governa uma determinada terra. E essa determinada terra é toda a terra. E o rei é o Senhor Jesus. Nós estamos em um reino. O reino já se iniciou.
Quando Cristo veio a essa terra, ele disse, é chegado o rei. Mas nós aguardamos a totalidade do reino de Deus, quando ele vier em glória, na sua segunda vinda, ressuscitar os homens, nós entraremos depois do juízo final na eternidade, onde chamamos de novo céu e nova terra. Dali para frente, o reino está estabelecido eternamente, mas ele já começou. E perceba, eu não disse que você está em uma democracia. Democracia é o que você vive em alguns países. Você não está em uma democracia, você está em uma teocracia. Então a sua vontade não diz respeito àquilo que vai ditar as regras. O que diz respeito naquilo que vai ditar as regras é a vontade do rei. A minha vida não é minha, a sua vida não é sua, essa igreja não é nossa, esse bairro não é nosso, este bairro, essa igreja, a minha vida, a sua vida tem um dono, o rei do reino. E quando o texto diz, venha o teu reino, nós estamos pedindo a Deus, venha o teu governo sobre a minha vida. Venha o teu governo sobre a minha família. Venha o teu governo sobre a minha igreja. Senhor, eu não estou numa democracia, não. Você está onde? Numa teocracia. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A frase mais difícil de entender é santificado seja o seu nome. Tenta me entender aqui. Agora, a frase mais difícil de viver seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque o texto parece que foi mudado para algumas pessoas. Hoje em dia parece que eu estou vendo pessoas orando, dizendo assim, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Parece que a oração mudou. Parece que os nossos desejos têm que ser realizados em todo o tempo. Sabe o que eu tenho a impressão ultimamente? Que Deus se tornou o gênio da lâmpada. Que a gente esfrega, faz 3 pedidos, é abençoado e some da igreja. E some da oração. E some da leitura bíblica. Mas este não é o Deus de Israel. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é rei. Ele é Senhor. E é Ele que governa as nossas vidas. E em última instância, tudo o que acontece, acontece ou pela vontade ou pela permissão de Deus. E a oração do Pai Nosso nos faz humilhar. Ela nos rebaixa. Ela nos quebranta. Porque ela não está dizendo seja feita a tua vontade, seja feita a vontade do rei. Seja feita a tua vontade. E só não crê nisso quem não crê no rei. Porque se nós confiamos no rei, e se nós confiamos que a vontade do rei é boa, perfeita e agradável, é muito mais fácil orarmos para que a vontade dele seja feita do que a nossa. Porque a nossa é falha, irmão. Talvez você não sabe, com certeza você não sabe tudo que é melhor para a sua vida. Você não sabe. Você não enxerga quase um palmo à sua frente. Você não tem o controle do amanhã. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã. Você não sabe se você vai chegar no final desse dia. Você não sabe se vai chegar no final dessa semana. Você não sabe como será o final da sua vida. Você não sabe, mas Deus sabe. Você não escreveu a sua história, mas Deus escreveu. Você não compreende os planos soberanos de Deus, mas foi Ele que criou esses planos. É Ele que entende. Então ter fé, irmão, é muito mais do que dizer eu declaro, eu determino, eu vou viver assim, assado. Não é isso. Ter fé significa dizer a Deus, seja feita a tua vontade, porque eu sei que os teus planos são maiores do que os meus. Os teus planos são melhores do que os meus. Até agora, nenhum pedido na oração. Apenas um reconhecimento de quem é Deus. Pai é nosso. Ele está nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até agora, na oração, nenhum pedido. Até agora, apenas adoração. Diferente das nossas orações. Como é que a gente começa as nossas orações? Pai, me dá aquilo. Pai, eu preciso disso. Pai, eu preciso daquilo outro. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo outro. Mas Jesus está nos ensinando, quando você for orar, comece com adoração. Quando você for orar, comece com reconhecimento de quem eu sou. Depois, você pede o que você quiser. Porque aí chega a parte do o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois que você reconheceu que Ele é Pai. Depois que você reconheceu que Ele é nosso. Depois que você viu que Ele está no céu. Depois que você viu que Ele é santo. Depois que você viu que Ele é rei. Depois que você viu que a vontade dEle é soberana. Depois que você orou e reconheceu tudo isso. Aí você tem o direito de pedir. Porque não é pecado pedir. Não está errado pedir. Deus nos manda pedir, Deus nos manda orar, Deus nos manda bater na porta, Deus nos manda procurar, Deus nos manda buscar, Deus nos manda não dar descanso aos céus. Deus nos ensina na parábola da viúva que importuna o rei a pedir até que a oração seja respondida. E pedir a Deus não é pecado.
E o texto diz, só que o texto nos ensina o que pedir. E o texto nos ensinou a pedir o quê? O pão nosso, só que de cada dia. O texto não pediu para você orar uma garantia para o ano que vem. O texto não pediu para você orar uma garantia para o ano que vem, para o mês que vem, para a década que vem. Deus não pediu para você orar uma garantia para o resto da sua vida. Deus está te ensinando a orar sobre o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Se você teve pão ontem, já está certo. Se você teve pão antes de ontem, anteontem, já está certo. Se você pedir pelo pão de hoje, está certo. Pedir pelo pão de amanhã, está errado. Pedir pelo pão de amanhã é ansiedade. E o que nós fazemos? Esquecemos do pão de hoje e queremos o pão de amanhã. Esquecemos de agradecer o pão de hoje para pedir o pão de amanhã. Mas a oração diz o pão nosso de cada dia. Por que isso? Porque no deserto, depois que o povo saiu do Egito com mãos poderosas do Senhor através de Moisés, o povo tinha maná que descia do céu todo dia. E esse maná não podia ser guardado, tinha que ser comido naquele dia. Não era para guardar para o outro dia. Por quê? Porque no outro dia Deus mandava mais. E aquele povo precisava confiar que Deus iria mandar mais pão no outro dia. Quando nós estamos vivendo o amanhã mais do que o hoje, é porque nós não estamos acreditando e confiando que o Deus que trouxe pão hoje, traz pão amanhã. Nós temos uma dificuldade de acreditar que o Deus que nos sustentou hoje, nos sustenta amanhã. Mas nós pedimos a Deus, e podemos pedir a Deus, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia. Nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 25, ele diz que a gente não pode andar ansioso. E ele faz uma promessa, não vai faltar para nós. O quê? Uma Lamborghini? Milhões na conta? É isso que não vai faltar para nós? Não. Não vai faltar para nós o que comer, o que beber e o que vestir. E aí vocês precisam buscar ao reino de Deus, em primeiro lugar. E a sua justiça. E estas demais coisas, quais coisas? O que comer, o que beber e o que vestir, vos serão acrescentadas. E agora, a oração continua. E eu espero que ninguém se levante da cadeira e vá embora, por causa desse pedido de oração. Porque esse aqui é forte. O texto diz, perdoe as nossas dívidas. Lindo. Quem aqui tem dívida para com Deus? Todo mundo. Quem aqui pecou contra Deus? Todo mundo. Quem aqui erra? Todo mundo. Quem passa pelo crivo dos 10 mandamentos? Ninguém. Quem pode dizer a Deus, Deus, eu sou santinho, perfeito e obedeço toda a tua palavra? Ninguém. Os 10 mandamentos, vamos ver quem passa? Não terás outros deuses, não faça imagem de escultura, não use meu nome em vão, guarde o sábado, honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não roube, não cobice a casa do seu próximo, não diga falso testemunho contra o seu próximo. Está aí os 10 mandamentos, na lei de Deus, mais de 600 ordens no Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio, mais de 600 ordens para obedecermos. Quem é que consegue? Quem é que nunca pecou? Atire aí a primeira pedra. Quem nunca pecou? Não tem ninguém. Então nós precisamos de perdão. Quem é que pode nos perdoar? Só Deus. E a oração diz, peça perdão. Reconheça os seus pecados. Reconheça as suas falhas. Peça perdão ao único que pode perdoar você dos seus pecados. Nós somos maus, irmãos. Somos limitados. Somos errantes. Somos pecadores. E o texto está dizendo, peça perdão. Peça perdão. E aí a gente vai e pede. Perdoa os meus pecados. E como é bom ser perdoado. Como é bom ser perdoado por Deus. Como é bom termos o reconhecimento no nosso coração que fomos perdoados por Deus. Nós estávamos indo para o inferno, destinados à condenação eterna. Ele nos perdoa e agora Ele nos leva para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos justificados, sem culpa diante de Deus. Por quê? Por causa do perdão que recebemos. Só que a oração continua. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E esse é o problema. Porque a oração diz, nos perdoe, como a gente perdoa. Perdoa os meus pecados, Senhor, porque eu estou perdoando todo mundo. É o que o coração está dizendo. Será que nós podemos dizer para Deus, Deus, me perdoa, porque eu perdoo todo mundo? Não, irmãos. Nós guardamos mágoa, nós guardamos rancor, nós somos vingativos, nós queremos o mal para a pessoa, nós não conseguimos esquecer o mal que fizeram contra nós. Só que se nós não perdoarmos, nós estaremos sendo hipócritas ao pedir perdão a Deus. Porque a oração diz, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E eu não sei por que nós não perdoamos. Porque se recebemos o perdão de Deus, é nossa obrigação perdoar. Lembra daquela parábola que Jesus disse, do homem
que devia ao seu senhor 10.000 anos de trabalho, 100 denários ou 200 denários, estou esquecendo aqui. Mas, não, 10.000 talentos. Esqueci, deixa eu ver aqui. Vou responder para vocês isso aqui agora. Mateus capítulo 18. Devia 10.000 talentos. Ou seja, 200 anos de trabalho. É isso, pronto, está resolvido. 10.000 talentos o trabalhador devia ao seu senhor. E 10.000 talentos significa 200 anos de trabalho. É isso. Agora a questão é, quem é que pode pagar 200 anos de trabalho? Ninguém. Porque ninguém vive 200 anos. Então era uma dívida impagável. E este homem que devia 10.000 talentos, 200 anos de trabalho, estava ali agora, diante do homem, do rei, falando com ele, me perdoa. E ele foi perdoado. Só que esse mesmo homem virou para um semelhante a ele, que devia a ele 1 denário, 100 denários, perdão. 100 denários significa 100 dias de trabalho. Ele acabou de ser perdoado de 200.000 anos de trabalho. E agora foi perdoado, recebeu alguém que estava devendo ele 100 denários, 100 dias. E ele não conseguiu perdoar. E aí o rei virou para ele, falou assim, como é que eu te perdoo dessa dívida toda? E você não consegue perdoar 100 dias? Você vai ser preso e só vai sair de lá quando você terminar de pagar o último centavo. É a mesma coisa a gente Deus. Deus nos perdoa de 200.000 anos de trabalho. E nós não conseguimos perdoar 100 dias. Deus nos perdoa do inferno. E nós não conseguimos perdoar alguém que nos xingou. A gente não consegue perdoar alguém que pisou no nosso calo. A gente não consegue perdoar alguém que nos ofendeu. Só que existe uma frase muito forte que diz assim, perdoe. Ninguém te ofende mais do que você ofende a Deus. Você é um pecador que vive com outros pecadores. E esses pecadores falham contra você. Não tem nada de tão difícil nisso não. Mas agora um santo Deus olhar para pecadores que pecam contra ele e perdoar, isso é um grande feito. E Deus fez isso. E agora ele está dizendo para você, perdoe, porque eu perdoei vocês. Eu não precisava perdoar vocês, mas eu perdoei. E agora está na mão de vocês o perdão. Perdoe, porque eu perdoei vocês. Se Deus perdoou vocês, vocês têm a obrigação de perdoar todo ser humano, qualquer pessoa, qualquer coisa que fizeram contra você. É difícil? É difícil, mas não é impossível, porque a Bíblia diz, perdoe, perdoe, perdoe. E por que a gente não perdoa? Por que a gente não perdoa? Porque a gente não quer obedecer a palavra de Deus. O nosso eu é muito mais forte do que a palavra de Deus, às vezes, na nossa vida. A nossa vontade é muito mais importante, mas a Bíblia diz, vocês têm que perdoar. E nós seguimos a palavra de Deus. Não vivemos por aquilo que sentimos e nem por aquilo que pensamos. Nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus. E o texto diz, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E a oração caminha para o final, dizendo assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não deixar cair em tentação. Nós somos tentados de duas formas, segundo a palavra de Deus. Mateus capítulo 4 diz que nós somos tentados pelo Satanás. Foi o diabo que tentou Jesus lá no deserto. Mas Tiago capítulo 1 diz que nós somos tentados pelos nossos próprios prazeres, pelas nossas próprias cobiças. Nem tudo é Satanás não, irmão. É fácil demais pôr a culpa no diabo. Eu traí minha esposa. Por quê? Porque o diabo me fez... Não, é porque você é um safado sem vergonha mesmo. Por isso que você foi lá e traiu sua esposa. E o texto está dizendo, não me deixe cair em tentação. Ou seja, me guarda, Senhor. Me guarda de mim mesmo. Me guarda de Satanás. Mas principalmente me guarda de mim mesmo. Irmão, não confia em você, não. Não confia na sua estratégia, não. Não confia na sua sabedoria, não. Porque vai dar errado. Confia em Deus. E peça a Deus para te livrar de você mesmo, o tempo todo. Peça a Deus para te livrar de Satanás, sim. Das investidas de Satanás, sim. Mas peça a Deus principalmente para te livrar de você mesmo. Para que você não caia em tentações. As tentações do seu coração. Desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. A oração termina dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quem ora tudo isso, no final da oração só tem uma finalidade. Só tem uma conclusão. Só consegue fazer uma coisa. Devolver a glória a Deus. Já que eu oro, e já que eu reconheço na oração tudo que Deus é e tudo que Deus faz, eu glorifico a Ele dizendo, teu é o reino, teu é a glória, tu é a glória, e teu é o poder para sempre. É assim que Jesus nos pede para orar. E que
seja essa a sua oração, nesse momento, sentado mesmo, com os olhos fechados, enquanto a gente canta, enquanto os irmãos aqui cantam, eu queria que você orasse ao Senhor, mas com esses princípios, com esses critérios. Reconheça quem Deus é na sua vida, peça a Ele o pão de cada dia, e peça a Ele para te livrar das tentações, para que você consiga andar em santidade, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos, Deus, por essa ferramenta que o Senhor nos deu, chamada oração. Te agradecemos, Deus, pela importância que o Senhor deu a ela, nos ensine também a dar. Pai, que cada irmão aqui possa valorizar cada vez mais a oração. E que nós possamos lembrar, Deus, da Sua grandeza, da Sua santidade, da Sua provisão e da nossa maldade na oração. Nos ajude, Deus, a estarmos cada vez mais perto do Senhor em oração. É o que te pedimos. Amém e amém. Irmãos, se vocês precisam de um aconselhamento, de uma visita, se vocês querem alguma coisa, precisam de alguma coisa, essa semana estão passando por uma dificuldade, por uma luta, me procure aqui no final, estou aqui à sua disposição, quero ir lá na sua casa, quero marcar com você aqui na igreja, quero orar por você, quero te abençoar de alguma forma. Domingo que vem é dia 2, tem eleição. A votação é de que hora até que hora? É de 8 até as 5, né? Acho que é de 8 até as 17 horas. Você tem esse tempo todo para votar. Não vai votar na hora do culto, não. Tem culto. E eu quero todo mundo aqui. Aí depois você vota, ou antes, você vota no candidato que você achar melhor, no candidato que representar mais os princípios cristãos. Mas aqui, dia 2, domingo que vem, tem culto. Ah, não faltei porque eu fui votar. Não. Tem votação para tudo que é hora. Espero vocês aqui domingo que vem. Amém? Pedro quer dar um recado?